Tiago, um menino de 12 anos que vivia nas ruas de São Paulo, catando material reciclável para sobreviver, encontra um bebê abandonado em uma noite fria de inverno. Sem hesitar, ele salva a criança e a entrega às autoridades, mudando para sempre o curso de suas vidas. 20 anos depois, Tiago, agora um jovem trabalhador que ainda luta contra as dificuldades, descobre de forma inesperada a verdadeira identidade da criança que salvou. Uma revelação que transformará completamente sua realidade e mostrará como um único ato de bondade pode ecoar através do tempo de maneiras inimagináveis. O frio cortava meu rosto como navalha enquanto eu caminhava pelas ruas desertas do Brás, arrastando o meu carrinho de supermercado enferrujado. Era quase meia-noite de uma terça-feira de julho e o vento gelado de São Paulo parecia querer me empurrar de volta para debaixo do viaduto onde eu tinha dormido na noite anterior. Meus dedos estavam tão entorpecidos pelo frio que mal conseguia segurar as garrafas PET que tinha coletado durante o dia. 12 anos de idade e eu já sabia que a vida não tinha piedade de ninguém. Especialmente não de moleques como eu, que não tinham família, não tinham casa, não tinham nada além da roupa do corpo e a esperança de encontrar material suficiente para trocar por alguns reais no ferro velho do seu Joaquim. Estava passando pela rua Bresser quando ouvi um som que fez meu coração parar por um segundo. Um choro fraco, abafado, vindo de algum lugar próximo. No começo, pensei que fosse um gatinho perdido. Não seria a primeira vez que eu encontrava animais abandonados por ali, mas havia algo diferente naquele som, algo que fez meu estômago se revirar. Parei o carrinho e aguçei os ouvidos. O choro vinha de trás de uma caçamba de lixo, próxima a um prédio comercial abandonado. Meu primeiro instinto foi continuar andando. As ruas à noite eram perigosas, e eu havia aprendido da pior forma possível que curiosidade demais podia me meter em encrenca. Mas o choro continuava, cada vez mais fraco, como se estivesse se apagando. Algo dentro de mim não conseguiu ignorar. Deixei o carrinho na calçada e caminhei devagar em direção ao som. Meus tênis furados faziam barulho na calçada molhada e eu torci para não acordar ninguém nos prédios ao redor. Quando cheguei mais perto da caçamba, o cheiro me atingiu primeiro. Lixo podre misturado com algo que eu não conseguia identificar. E então eu vi. Era uma caixa de papelão, dessas de televisão, meio amassada e encharcada pela garoa que tinha caído durante a tarde. A caixa estava parcialmente aberta e de dentro dela vinha aquele choro que estava ficando cada vez mais fraco. Meus olhos se acostumaram com a escuridão e foi quando enxerguei uma coisinha pequena se mexendo lá dentro. Meu Deus do céu, era um bebê. Por um momento fiquei completamente paralisado. Minha mente não conseguia processar o que estava vendo. Um bebê ali, abandonado no meio da rua, numa caixa de papelão molhada, no frio de uma madrugada paulistana. Quem fazia uma coisa dessas? Que tipo de pessoa abandonava uma criança assim? O bebê era pequenininho, devia ter poucos dias de vida. Estava embrulhado numa manta cor-de-rosa que já tinha visto dias melhores, toda suja e úmida. A criancinha chorava baixinho, como se nem tivesse mais força para gritar. Era uma menina, percebi, pelos fios de cabelo escuro que apareciam debaixo da mantinha. Olhei ao redor, esperando ver alguém, esperando que aparecesse a mãe ou o pai, esperando que fosse tudo um engano terrível. Mas a rua estava completamente deserta. Apenas eu, meu carrinho, e aquela bebezinha que estava morrendo de frio ali, abandonada como se fosse lixo. Meu coração disparou. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Eu era apenas um moleque de rua, sem família, sem dinheiro, sem nada. Como é que eu ia ajudar um bebê, mas não podia simplesmente deixar ela ali? Não podia fingir que não tinha visto e continuar andando como se nada tivesse acontecido. Tirei minha jaqueta, a única coisa quente que eu tinha, e me abaixei ao lado da caixa. A bebê abriu os olhinhos quando se sentiu sendo tocada e foi como se ela estivesse me olhando diretamente na alma. Eram olhos escuros, grandes, cheios de uma inocência que me partiu o coração.
Oi, princesa, sussurrei, minha voz saindo mais rouca do que eu esperava. Tá tudo bem, eu vou te ajudar. Peguei ela no colo com todo o cuidado do mundo. Era tão leve, tão frágil, que tive medo de machucá-la só de tocá-la. Ela parou de chorar quando sentiu meu calor. E isso me fez sentir uma responsabilidade que eu nunca tinha sentido antes na vida. Envolvi ela na minha jaqueta, junto com a mantinha rosa que estava molhada, e a apertei contra meu peito. Meu primeiro pensamento foi: e agora? O que eu faço com um bebê? Eu mal conseguia cuidar de mim mesmo. Mas então, me lembrei de uma coisa que tinha ouvido numa conversa entre os adultos que viviam debaixo do mesmo viaduto que eu. Sempre que alguém achava uma criança perdida, tinha que levar na delegacia ou no conselho tutelar. Eles saberiam o que fazer. Eles podiam ajudar a menina de um jeito que eu nunca conseguiria. O problema era que a delegacia mais próxima ficava a uns 15 quarteirões dali, e eu estava a pé no frio com um bebê no colo, mas não havia escolha. Abandonei meu carrinho ali mesmo. O material reciclável que eu tinha juntado o dia inteiro, minha única fonte de renda, e comecei a caminhar. A bebê ficou quietinha nos meus braços durante toda a caminhada. De vez em quando ela se mexia um pouquinho ou fazia uns barulhinhos pequenos, mas na maior parte do tempo ficava em silêncio, como se soubesse que estava segura agora. Eu conversava com ela no caminho, contando sobre as ruas por onde a gente passava, inventando histórias sobre os prédios que víamos, qualquer coisa para que ela não se sentisse sozinha. Aquele ali é o prédio onde trabalha o melhor vendedor de pamonha da cidade, eu dizia, apontando para um edifício comercial. E ali naquela esquina tem uma padaria que faz o pão de açúcar mais gostoso que você já viu na vida. Um dia, quando você crescer, eu vou te levar lá. Eu não sabia porque estava fazendo promessas para uma criança que eu nem conhecia e que provavelmente nunca mais ia ver na vida. Mas naquele momento, segurando ela nos meus braços, eu sentia como se fosse responsável por protegê-la do mundo inteiro. Quando finalmente chegamos na delegacia, meus pés estavam doendo e eu estava tremendo tanto de frio que mal conseguia falar direito. O policial de plantão, um homem alto de uns 40 anos, com cara cansada, me olhou como se eu fosse um ET quando entrei pela porta carregando um bebê. "O que aconteceu aqui, menino?" Ele perguntou, se levantando da cadeira. "Eu achei ela", respondi, minha voz saindo num fio. Abandonada numa caixa, perto da Bresser. Ela estava com muito frio e eu trouxe ela aqui porque não sabia o que fazer. O policial me olhou de um jeito diferente então, como se estivesse me vendo pela primeira vez, não apenas mais um moleque de rua causando problema. "Você fez a coisa certa", ele disse, se aproximando e estendendo os braços. "Posso pegá-la?" Entreguei a bebê para ele com uma sensação estranha no peito. Era como se uma parte de mim não quisesse soltar ela, como se a gente tivesse criado uma ligação naquelas 2 horas que passamos juntos. O policial a examinou rapidamente e balançou a cabeça. "Ela está bem, considerando as circunstâncias. Você salvou a vida dela, garoto. Se tivesse ficado mais tempo no frio, não sei se..." Ele não terminou a frase, mas eu entendi. A ideia de que eu podia ter passado reto, de que eu podia ter ignorado o choro dela, me fez ficar enjoado. "O que vai acontecer com ela agora?" perguntei. "Vamos chamar os assistentes sociais. Ela vai ser levada para um abrigo, onde vão cuidar dela direito, e vai ser colocada para a adoção. É uma bebê saudável, vai encontrar uma família boa rapidinho." Eu assenti, tentando me convencer de que era o melhor para ela. Mas quando o policial me perguntou meu nome e endereço para o relatório, eu não soube o que responder. Endereço, eu não tinha. Nome, bem, eu tinha o apelido que todo mundo me conhecia na rua. "Tiago", respondi. "Só Tiago mesmo." Ele anotou alguma coisa no papel e me deu um sorriso gentil. "Tiago, você tem onde dormir hoje? Tá muito frio lá fora." "Tenho sim", menti. Na verdade, eu ia ter que achar outro lugar, já que tinha abandonado meu carrinho e todo o meu material na pressa de trazer a bebê para cá. Mas eu não queria virar problema para ninguém. Quando saí da delegacia, já estava quase amanhecendo.
As ruas começavam a ficar movimentadas, com os primeiros trabalhadores saindo de casa. Caminhei de volta em direção ao Brás, pensando na bebezinha que eu tinha encontrado. Será que ela ia ficar bem? Será que ia encontrar uma família que ia amar ela como ela merecia? E foi nesse momento, caminhando sozinho pelas ruas que estavam começando a despertar, que eu fiz uma promessa silenciosa. Um dia, quando eu tivesse condições, quando eu fosse alguém na vida, eu ia procurar saber o que tinha acontecido com aquela menina. Eu ia me certificar de que ela estava bem. Eu não sabia naquele momento que levaria 20 anos para eu descobrir a verdade sobre quem era aquela criança. E muito menos imaginava como essa descoberta ia virar minha vida de cabeça para baixo. Se essa parte da história tocou seu coração de alguma forma, me diga de qual cidade do nosso Brasil você está me ouvindo. Eu adoraria saber de onde vocês me acompanham nessa jornada. 20 anos se passaram como um filme acelerado na minha cabeça. 20 anos desde aquela noite gelada, quando encontrei uma bebezinha abandonada numa caixa de papelão. 20 anos de luta, de suor, de sonhos quase desfeitos e reconstruídos com as próprias mãos. Eu estava parado na frente do espelho do meu apartamento. Sim, eu tinha um apartamento agora, pequeno, mas era meu, me arrumando para mais um dia de trabalho. Aos 32 anos, eu era técnico em manutenção predial numa empresa de construção civil. Não era o emprego dos meus sonhos, mas era honesto e me dava o suficiente para pagar o aluguel do meu kitnet na Vila Madalena e ainda sobrar um pouco para juntar no fim do mês. Olhando meu reflexo, eu mal conseguia acreditar na transformação. O menino esquelético de 12 anos tinha virado um homem com ombros largos, mãos calejadas pelo trabalho pesado e uma barba por fazer que minha chefe sempre reclamava. Mas eram meus olhos que mais me surpreendiam quando me olhava no espelho. Ainda havia ali aquela dureza de quem cresceu nas ruas, mas agora também tinha algo que não existia antes: esperança. A jornada até chegar onde eu estava não tinha sido fácil. Depois daquela noite na delegacia, passei mais 2 anos vivendo nas ruas antes de ser pego numa blitz do Conselho Tutelar e levado para um abrigo. Foi lá que aprendi a ler direito, que terminei o ensino fundamental e onde conheci o professor Martinez, um homem que mudou minha vida ao me ensinar que eu podia ser mais do que as circunstâncias da minha infância. Aos 16, consegui meu primeiro emprego de verdade, como ajudante numa oficina mecânica. Aos 18, terminei o ensino médio estudando à noite. Aos 20, comecei o curso técnico. E agora, aos 32, eu tinha uma vida. Não era luxuosa, não era perfeita, mas era minha. Peguei minha marmita que estava na geladeira, sempre levava comida de casa para economizar, e saí para mais um dia no canteiro de obras do prédio residencial que estávamos construindo na Vila Olímpia. O trabalho era pesado, mas eu gostava. Havia algo satisfatório em ver um prédio crescendo andar por andar, em saber que minhas mãos estavam ajudando a construir algo que duraria décadas. Cheguei no canteiro às 7 da manhã em ponto, como sempre. Meu supervisor, o Jorge, já estava lá conferindo os equipamentos. E aí, Tiago? Hoje a gente vai terminar a instalação elétrica do 15º andar, ele disse, me entregando meu capacete. Tem um pessoal da construtora que vai vir fazer uma vistoria lá pelo meio-dia. Assenti e peguei minha caixa de ferramentas. Era uma rotina que eu conhecia bem. Subir pelos andares em construção, verificar os pontos elétricos, fazer os ajustes necessários. Trabalho braçal que exigia concentração, mas que me deixava livre para pensar enquanto trabalhava. E, invariavelmente, quando minha mente ficava livre assim, ela voltava para aquela noite 20 anos atrás. Eu pensava na bebezinha que tinha encontrado pelo menos uma vez por semana. Me perguntava como ela estava, se tinha encontrado uma família boa, se era feliz. Às vezes, quando passava por playgrounds ou via crianças na rua, eu ficava imaginando se uma delas poderia ser ela. Era uma obsessão estranha, eu sabia. Mas aquela noite tinha marcado minha vida de um jeito profundo.
Foi a primeira vez que senti que podia fazer diferença na vida de alguém, mesmo sendo apenas um moleque sem nada. E talvez tenha sido ali que começou minha transformação, quando entendi que ser pobre não significava ser menos gente. Por volta das 11 da manhã, eu estava no 15º andar, ajustando uma tomada quando ouvi vozes no corredor. Era o pessoal da construtora que tinha chegado mais cedo para a vistoria. Continuei trabalhando, concentrado na minha tarefa, quando uma voz feminina chamou minha atenção. Com licença, você poderia me mostrar como está ficando a instalação dos pontos de internet? Me virei e quase deixei cair a furadeira. Era uma mulher jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, vestida com um terno azul marinho impecável e carregando uma pasta de couro. Mas não foi a roupa elegante que me impressionou. Foram os olhos dela, olhos escuros, grandes, que me pareceram estranhamente familiares. Por um segundo, senti como se já tivesse visto aqueles olhos antes, mas não conseguia lembrar onde. Claro, respondi, limpando as mãos no macacão antes de me aproximar. Os pontos de internet estão sendo instalados junto com os elétricos. Cada apartamento vai ter saídas na sala, nos quartos e na cozinha. Ela anotou tudo numa prancheta, fazendo perguntas técnicas que mostravam que entendia do assunto. Era claramente uma engenheira ou arquiteta, alguém com estudo, com uma vida completamente diferente da minha. Você trabalha há muito tempo na construção civil? Ela perguntou, enquanto eu mostrava os diferentes pontos de instalação. Uns 12 anos, respondi. Comecei como ajudante e fui aprendendo. É admirável, ela disse, e havia uma sinceridade no tom de voz que me surpreendeu. Eu sempre tive muito respeito por quem constrói as coisas com as próprias mãos. Passamos uns 15 minutos conversando sobre a obra, e eu notei que ela era diferente dos outros executivos que costumavam aparecer por ali. Ela cumprimentava os operários, perguntava sobre o trabalho, tratava todo mundo com educação. Não era arrogante nem snob como a maioria. Qual é o seu nome? Ela perguntou quando estávamos terminando a vistoria. Tiago, respondi. Tiago Silva. Ela estendeu a mão para me cumprimentar. E quando nossos olhos se encontraram novamente, senti aquela sensação estranha de déjà vu. Prazer, Tiago. Eu sou Marina Santos. Sou engenheira da construtora responsável por este empreendimento. Marina Santos. O nome ficou ecoando na minha cabeça depois que ela saiu. Havia algo nela que me incomodava, não no mau sentido, mas como uma coceira que você não consegue coçar. Aqueles olhos, aquele jeito gentil de tratar as pessoas, como se ela entendesse o que era não ter nada na vida. Durante o resto da tarde, não consegui parar de pensar nela. Era ridículo, eu sabia. Uma engenheira bem-sucedida como ela jamais olharia 2 vezes para um técnico em manutenção como eu. Éramos de mundos completamente diferentes, mas havia algo ali, uma conexão estranha que eu não conseguia explicar. Quando chegou o fim do expediente, eu estava guardando minhas ferramentas quando Jorge se aproximou. Ei, Tiago, a engenheira que esteve aqui hoje deixou isso para você, ele disse, me entregando um cartão de visitas. Peguei o cartão e virei ele. No verso, havia uma anotação à mão. Obrigada pela atenção hoje. Se algum dia quiser conversar sobre oportunidades na área, me liga. Marina. Meu coração deu um pulo. Por que ela faria uma coisa dessas? Será que tinha visto algum potencial em mim que eu mesmo não via? Ou seria apenas gentileza mesmo? Guardei o cartão na carteira e desci do prédio pensativo. Na parada de ônibus, enquanto esperava o 875B, que me levaria de volta para casa, fiquei olhando as pessoas que passavam. Era final de tarde, numa terça-feira, e São Paulo mostrava sua cara mais corrida. Executivos apressados, estudantes voltando da faculdade, trabalhadores como eu indo para casa depois de mais um dia de trampo. Foi quando vi ela novamente. Marina estava parada do outro lado da rua, parecendo perdida, olhando para o celular com cara de frustração. Mesmo de longe, dava para ver que algo estava errado. Sem pensar 2 vezes, atravessei a rua. Marina, tudo bem? Perguntei, me aproximando. Ela levantou os olhos do celular
e por um momento pareceu surpresa de me ver ali. "Oi, Tiago! Que coincidência!" ela disse, mas a voz saiu meio trêmula. "Eu estou bem. É só que meu carro quebrou e o reboque vai demorar mais de 2 horas. E eu tenho uma reunião importante às 7. "Onde é a reunião?" perguntei. "Na Faria Lima, perto do metrô." Olhei no relógio. Eram 5h30. Dava tempo tranquilo de chegar lá de transporte público. "Vem comigo", disse apontando para a parada de ônibus. "Conheço um caminho que chega lá em meia hora." Ela hesitou por um segundo, provavelmente pensando se era uma boa ideia aceitar a ajuda de alguém que ela mal conhecia. Mas então suspirou e guardou o celular. "Obrigada, Tiago. Você está sendo um anjo." Durante o trajeto no ônibus, conversamos mais. Descobri que ela tinha crescido numa família adotiva, que seus pais eram donos de uma pequena construtora e que ela tinha estudado engenharia civil numa faculdade pública com bolsa de estudos. Descobri também que, apesar da aparência sofisticada, ela entendia de luta. Meus pais sempre me disseram que eu fui uma bênção na vida deles. Ela contou, enquanto o ônibus balançava pelas ruas do centro. Eles tentaram ter filhos por anos e, quando desistiram, me adotaram. Disseram que foi amor à primeira vista. Algo no meu peito se apertou quando ela disse isso. Talvez fosse o jeito carinhoso como ela falava dos pais adotivos. Ou talvez fosse a história da adoção que me lembrava de todas as crianças que passaram pelo abrigo onde eu vivi. "Quantos anos você tinha quando foi adotada?" perguntei, tentando soar casual. "Era bem pequena. Poucos meses, na verdade. Meus pais sempre contaram que me encontraram num abrigo quando eu era um bebê e que foi como se estivessem esperando por mim a vida inteira." Meu coração começou a bater mais rápido. Bebê, abrigo, poucos meses. As peças estavam começando a se encaixar na minha cabeça, mas eu não queria acreditar. Não podia ser tão simples assim. Não podia ser que depois de 20 anos... "Você sabe como chegou no abrigo?" perguntei, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Marina me olhou com curiosidade. "Por que a pergunta?" "Só curiosidade mesmo", menti. "É que eu também cresci em abrigo. Às vezes me pergunto sobre essas histórias." Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo o quanto contar. "Meus pais me disseram que eu fui encontrada por alguém na rua e levada para a polícia. Daí fui para o abrigo, onde eles me encontraram alguns meses depois." O mundo parou ao meu redor. O barulho do ônibus, as vozes dos passageiros, o trânsito lá fora. Tudo ficou em silêncio. Era ela. Tinha que ser ela. A bebezinha que eu tinha encontrado 20 anos atrás, numa caixa de papelão, chorando no frio de uma madrugada paulistana. "Onde você está ouvindo essa história agora? Me conta de qual cidade você me acompanha, porque eu preciso saber que tem gente do outro lado sentindo o que eu senti naquele momento." Passei a noite inteira em claro, olhando para o teto do meu quarto, com a cabeça fervilhando. Era possível que Marina fosse realmente a bebê que eu tinha encontrado há 20 anos? As coincidências estavam todas ali. A idade, o fato de ter sido adotada quando bebê, a história de ter sido encontrada na rua e levada para a polícia. Mas São Paulo é uma cidade imensa. Quantos bebês não são abandonados todos os anos? Quantos não acabam sendo adotados? Eu podia estar criando conexões onde não existiam, vendo sinais que não passavam de coincidência. Ainda assim, não conseguia tirar da cabeça aqueles olhos escuros que tinham me parecido tão familiares, e a sensação estranha que tive quando conversamos, como se já nos conhecêssemos de algum lugar. De manhã, cheguei no trabalho com cara de quem não tinha dormido. O Jorge me olhou preocupado quando me viu tropeçar numa lata de tinta. Que foi, Tiago? Tá doente?" Não, só uma noite mal dormida", respondi, tentando me concentrar no serviço. Mas era impossível. A cada minuto que passava, minha mente voltava para Marina. Eu precisava descobrir a verdade, mas como? Não podia simplesmente chegar para ela e perguntar: "Ei, por acaso você não foi encontrada numa caixa de papelão na rua Bresser em 2004? Por volta do meio-dia, tomei uma decisão.
Peguei o cartão que ela tinha me dado no dia anterior e disquei o número. Meu coração estava batendo tão forte que achei que ia explodir quando ela atendeu. Marina Santos. Oi, Marina. É o Tiago, do canteiro de obras. Oi, Tiago. A voz dela ficou mais animada. Como você está? Conseguiu chegar bem em casa ontem? Consegui sim, obrigado. Escuta, você está livre para almoçar hoje? Queria conversar com você sobre uma coisa. Houve uma pausa do outro lado da linha. Claro, onde você quer se encontrar? Marcamos num restaurante por quilo perto da obra. Lugar simples, mas limpo, onde eu costumava almoçar quando não levava marmita. Passei o resto da manhã ensaiando como ia abordar o assunto, mas toda vez que imaginava a conversa, ela parecia absurda na minha cabeça. Cheguei no restaurante 5 minutos antes do horário marcado. Marina chegou pontualmente às 12h30, vestida com uma blusa branca e calça jeans. Mais casual que no dia anterior, mas ainda assim elegante, de um jeito que me fazia sentir deslocado no meu uniforme de trabalho sujo. Desculpa a roupa, disse, me levantando quando ela se aproximou da mesa. Vim direto da obra. Imagina, Tiago, você trabalha, né? É normal. Pedimos a comida e nos sentamos numa mesa no canto, longe do movimento. Marina começou a falar sobre o projeto do prédio, mas eu mal estava prestando atenção. Minha cabeça estava focada em como ia tocar no assunto que me interessava. Marina, interrompi no meio de uma frase sobre cronograma de obras. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela parou de falar e me olhou com curiosidade. Claro, respirei fundo. Ontem você disse que foi adotada quando bebê. Você sabe mais detalhes sobre como foi encontrada? Marina inclinou a cabeça, intrigada com a pergunta. É uma pergunta estranha, Tiago. Por que você quer saber? Eu sabia que tinha chegado no ponto sem volta. Ou eu contava tudo, ou inventava uma desculpa e deixava para lá. Mas algo dentro de mim não conseguia deixar para lá. Porque eu acho que posso ter sido eu quem te encontrou. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor. Marina me olhou como se eu tivesse falado em chinês. Como assim? Há 20 anos, quando eu tinha 12 anos e vivia nas ruas, eu encontrei um bebê abandonado numa caixa de papelão. Uma menina. Era uma noite muito fria de julho na região do Brás. Eu levei ela para a delegacia. O garfo de Marina parou no ar. Ela ficou me olhando em silêncio por uns segundos que pareceram eternos. Você está falando sério? Completamente sério. Eu nunca esqueci daquela noite, nunca esqueci daquela bebezinha. Marina pousou o garfo no prato, suas mãos tremendo levemente. Tiago, meus pais sempre me contaram que eu fui encontrada numa noite de julho de 2004, na região central da cidade, por alguém que me levou para a polícia. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Era ela, realmente era ela. Tinha uma mantinha rosa, murmurei, mais para mim mesmo que para ela. Marina arregalou os olhos. Como você sabe disso? Porque você estava embrulhada nela quando eu te encontrei, rosa clarinho meio velha. Você estava numa caixa de televisão atrás de uma caçamba de lixo na rua Bresser. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Marina. Ela levou as mãos ao peito, como se estivesse tentando se acalmar. Meus pais guardaram a manta, ela disse, a voz saindo embargada. Eles sempre disseram que era tudo que eu tinha quando cheguei no abrigo. Eu ainda tenho ela até hoje. Pronto. Era a confirmação que eu precisava. Depois de 20 anos, eu tinha encontrado a menina que salvei naquela noite fria de julho. Marina, comecei, mas não sabia o que dizer. Como você resume 20 anos de curiosidade, de preocupação, de amor por alguém que você nem conhece direito? Você salvou minha vida, ela disse, as lágrimas caindo livremente agora. Se você não tivesse me encontrado naquela noite, não pensa nisso, interrompi. O importante é que você está aqui, que você está bem, que você encontrou uma família que te ama. Ela assentiu, tentando se recompor. Meus pais são maravilhosos, me deram tudo. Amor, educação, oportunidades. Eu tive uma infância muito feliz. Eu sempre me perguntei sobre isso, confessei. Se você estava bem, se tinha encontrado pessoas boas para cuidar de você.
Marina limpou as lágrimas com o guardanapo e me olhou de um jeito diferente, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Eu não consigo acreditar que é você. Depois de todos esses anos, a gente se encontra assim, por acaso. Talvez não tenha sido por acaso, falei. Talvez tenha sido o destino. Passamos o resto do almoço conversando. Marina me contou sobre sua infância, sobre como seus pais adotivos, Dona Carmen e seu Antônio, tinham tentado ter filhos por anos antes de decidir adotar. Como eles tinham construído uma pequena empresa de construção civil do zero, trabalhando duro para dar a ela todas as oportunidades que não tiveram. Eles sempre me disseram que eu era um presente de Deus, ela contou, que apareci na vida deles no momento certo, quando eles mais precisavam de alegria. Eu contei sobre minha trajetória também. Os anos nas ruas, o abrigo, a luta para estudar e conseguir um emprego decente. Marina ouvia tudo com uma atenção que me emocionava. Você é incrível, Tiago, ela disse quando terminei de contar. Tudo que você conquistou, saindo da situação em que estava, é admirável. Eu sempre senti que aquela noite mudou alguma coisa em mim, confessei. Até então, eu só pensava em sobreviver. Mas quando te encontrei, quando senti aquela responsabilidade de te proteger, foi como se eu tivesse entendido que podia ser mais do que apenas mais um moleque perdido na vida. Marina estendeu a mão por cima da mesa e tocou a minha. Era a primeira vez que alguém me tocava de um jeito tão carinhoso em anos. Meus pais vão querer te conhecer, ela disse. Eles sempre quiseram conhecer a pessoa que me encontrou. Você pode jantar com a gente amanhã? Meu coração disparou. Conhecer os pais dela? As pessoas que tinham dado a Marina tudo que eu não podia dar naquela noite de 20 anos atrás? Você tem certeza? Eu sou apenas um. Você é o homem que salvou a vida da filha deles. Marina interrompeu. Você acha que eles se importam com que tipo de roupa você usa ou que trabalho você faz? Quando saímos do restaurante, eu me sentia como se estivesse flutuando. 20 anos depois, a bebezinha que eu tinha encontrado tinha se tornado uma mulher inteligente, bem-sucedida, com uma família que a amava. Era mais do que eu podia ter sonhado naquela noite quando a deixei na delegacia. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha no meu peito. Uma mistura de alegria e melancolia que eu não conseguia explicar. Talvez fosse por ver como nossas vidas tinham sido tão diferentes. Ela tinha tido todas as oportunidades que eu não tive. Amor, família, educação, estabilidade. Não que eu sentisse inveja. Pelo contrário, eu estava genuinamente feliz por ela. Mas me fazia pensar em todas as crianças que estão por aí, abandonadas, sem ninguém para salvá-las. E me fazia questionar se eu tinha feito o suficiente com minha própria vida. Tiago? Marina me chamou quando estávamos se despedindo na parada de ônibus. Oi? Obrigada por tudo. Por ter me encontrado naquela noite, por ter cuidado de mim, por ter me trazido até aqui. Eu não sei como retribuir isso. Vendo você bem e feliz, já é retribuição mais do que suficiente, respondi. Ela me deu um abraço apertado antes de entrar no Uber que tinha chamado. E ali, parado na parada de ônibus, vendo o carro desaparecer no trânsito, eu soube que minha vida tinha mudado para sempre mais uma vez. Se você está me acompanhando até aqui e isso está mexendo com você, tanto quanto mexeu comigo, me deixa um comentário dizendo de qual lugar do Brasil você está ouvindo essa história. Vocês não têm ideia de como isso me ajuda a continuar contando. Passei a noite toda nervoso, ensaiando o que ia falar para os pais de Marina. Revirei meu guarda-roupa pequeno umas 10 vezes, tentando encontrar algo decente para vestir. No final, optei pela minha única camisa social, azul clara, meio amarrotada, mas limpa, e a calça jeans menos desbotada que eu tinha. Marina tinha me dado o endereço. Uma casa na Vila Madalena, a uns 15 minutos a pé do meu apartamento. Saí de casa 1 hora antes do horário marcado e fiquei andando pelos quarteirões ao redor, tentando acalmar os nervos. Que tipo de conversa você tem com pessoas que criaram a criança que você salvou? Como você agradece alguém por ter dado amor e cuidado a uma pessoa que você se preocupou por 20 anos? Às 7 em ponto,
Toquei a campainha de uma casa térrea com jardim na frente. Era simples, mas bem cuidada, com plantas nas janelas e uma pintura recente. O tipo de casa que transmitia aconchego só de olhar. Quem abriu a porta foi uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, avental de cozinha e um sorriso que iluminou o rosto inteiro quando me viu. "Você deve ser o Tiago", ela disse, antes mesmo que eu me apresentasse. "Eu sou a Carmen, mãe da Marina. Entre, por favor." A emoção na voz dela era impossível de ignorar. Ela estava claramente nervosa também, mas de uma forma boa, como quem está prestes a realizar um sonho antigo. "Boa noite, Dona Carmen. Obrigado por me receber. Imagina, a gente que tem que agradecer você." Ela me guiou para a sala. Um ambiente aconchegante com sofás de tecido florido, um monte de fotos da Marina espalhadas pelas paredes e uma mesa de centro cheia de docinhos. Era exatamente o tipo de casa onde eu imaginava que uma criança cresceria feliz. "Antônio!" ela gritou em direção aos fundos da casa. "Ele chegou!" Apareceu então um homem alto, magro, de uns 55 anos, com mãos enormes e calejadas como as minhas. Usava uma camisa xadrez simples e tinha aquele jeito meio tímido de quem trabalha mais com as mãos do que com palavras. Mas quando me olhou, seus olhos se encheram de lágrimas. "Então você é o menino que encontrou nossa Marina", ele disse estendendo a mão. A voz dele estava embargada. "Sim, senhor. Prazer em conhecê-lo." Mas em vez de apertar minha mão, seu Antônio me puxou para um abraço apertado, um abraço de pai mesmo, daqueles que você sente até a alma. "Obrigado, filho", ele sussurrou no meu ouvido. "Obrigado por ter salvado nossa filha." Quando se afastou, vi que ele estava chorando abertamente. Dona Carmen também tinha os olhos molhados e eu senti minha própria garganta apertar. "Senta aqui, Tiago", Dona Carmen disse, indicando o sofá. "Marina me contou tudo o que aconteceu ontem. Eu mal dormi de tanta emoção." Marina apareceu nesse momento vinda da cozinha, carregando uma bandeja com café. "Oi, Tiago. Meus pais estão emocionados desde ontem", ela disse, me dando um beijinho no rosto. "Não conseguiram falar de outra coisa. É que a gente sempre quis conhecer você", explicou Dona Carmen. "Desde o dia que adotamos a Marina, a gente se perguntava quem tinha sido a pessoa que a encontrou. Que tipo de pessoa faria uma coisa dessas? A gente imaginava que fosse um adulto", acrescentou seu Antônio. "Nunca passou pela nossa cabeça que podia ter sido uma criança." Passei as próximas 2 horas ouvindo a história de Marina do ponto de vista deles. Como tinham tentado ter filhos por 8 anos, fazendo todos os tratamentos possíveis. Como Dona Carmen tinha perdido 3 bebês. E como cada perda tinha partido o coração dos dois. "A gente já tinha desistido", conta Dona Carmen, segurando a mão do marido. "Estava doendo demais tentar. Foi quando decidimos adotar. Fomos no abrigo numa quinta-feira", seu Antônio continuou. "Tinha várias crianças lá de todas as idades, mas quando a gente viu a Marina, ela tinha uns 6 meses na época. Foi amor à primeira vista", Dona Carmen terminou. "Ela estava no berço, acordadinha, e quando me viu, sorriu. Eu peguei ela no colo e ela parou de chorar na mesma hora. Era como se ela estivesse me reconhecendo." Marina, que estava sentada ao lado da mãe, pegou na mão dela. "Eles sempre contaram essa história de um jeito tão bonito que eu cresci me sentindo a criança mais desejada do mundo." "É porque você era mesmo", disse seu Antônio. "Você chegou na nossa vida quando a gente mais precisava de alegria. Foi um presente de Deus." Eles me mostraram álbuns de foto inteiros da Marina crescendo. Primeiro dia de escola, aniversários, formaturas, viagens em família. Em cada foto dava para ver o amor estampado no rosto dos 3. Era o tipo de família que eu sempre sonhei ter quando era criança. "A gente sempre contou para ela sobre como chegou até nós", explicou Dona Carmen. "Que alguém muito especial a encontrou e levou para um lugar seguro. A gente sempre falou que essa pessoa era um anjo da guarda dela. E estava certo", Marina disse, me olhando. "Você realmente foi meu anjo da guarda."
Na hora do jantar, Dona Carmen caprichou. Tinha feito lasanha, salada, pão de alho e de sobremesa um pudim que estava uma delícia. Era o tipo de comida caseira que eu não comia há anos, feita com carinho de mãe. Durante a refeição, eles me fizeram 1000 perguntas sobre minha vida. Queriam saber sobre minha infância, sobre como eu tinha saído das ruas, sobre meu trabalho atual. Não era curiosidade mórbida, era interesse genuíno, como se eu fosse família. Você é um exemplo, Tiago, disse seu Antônio quando terminamos de jantar. Sair da situação que você estava e conseguir se tornar um homem trabalhador, honesto, isso não é para qualquer um. A gente conhece muita gente que teve tudo na vida e não fez metade do que você fez, acrescentou Dona Carmen. Depois do jantar, Marina me mostrou o quarto dela. Era pequeno, mas cheio de personalidade. Diplomas na parede, livros de engenharia nas estantes, fotos com os amigos da faculdade. E numa prateleira especial, guardada com carinho, estava a mantinha rosa. Meus pais guardaram tudo que veio comigo do abrigo, ela explicou pegando a manta. É pouca coisa, mas para mim sempre foi um tesouro. Quando toquei na mantinha, foi como se 20 anos desaparecessem. Eu conseguia lembrar perfeitamente da sensação de segurá-la naquela noite, de sentir seu peso pequenino nos meus braços, de tentar aquecê-la com meu próprio corpo. Você realmente era pequenininha, murmurei. Nasci de 7 meses, ela disse. Os médicos do abrigo disseram que se eu tivesse ficado mais tempo no frio daquela noite, provavelmente não teria sobrevivido. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Pensar que se eu tivesse passado reto, se tivesse ignorado o choro dela, Marina não estaria ali hoje. Não estaria formada em engenharia. Não teria uma família que a ama. Não teria toda aquela vida pela frente. Não fica pensando nisso, ela disse, como se tivesse lido meus pensamentos. O importante é que você parou, que você se importou com uma criança desconhecida quando você mesmo não tinha nada. Voltamos para a sala, onde Dona Carmen estava fazendo café e seu Antônio mexia no celular. Tiago, Dona Carmen chamou, a gente queria te fazer uma proposta. Me sentei curioso. A nossa construtora está crescendo, seu Antônio começou. A gente está precisando de alguém de confiança para supervisionar as obras. Alguém que entenda do serviço, que seja honesto, que trate bem os funcionários. Marina falou que você tem experiência e que é muito respeitado no canteiro onde trabalha. Dona Carmen continuou. A gente gostaria de te oferecer uma vaga. Marina completou. Salário melhor, carteira assinada, plano de saúde. E se você quiser fazer faculdade, a gente pode ajudar com os custos. Fiquei em silêncio, processando o que estava ouvindo. Eles estavam me oferecendo uma oportunidade que poderia mudar minha vida completamente. Por que vocês fariam isso? Perguntei. Porque você salvou nossa filha. Seu Antônio respondeu simples. E porque a gente vê em você o tipo de pessoa que queremos na nossa empresa. Honesta, trabalhadora, que se importa com os outros. Além do mais, Dona Carmen acrescentou com um sorriso, você é família agora. E família cuida de família. Família. A palavra ecoou na minha cabeça. Aos 32 anos, eu finalmente tinha encontrado uma família. Não pelo sangue, mas por algo muito mais forte. Por amor, gratidão e cuidado mútuo. Eu aceito, respondi, a voz saindo rouca de emoção. Com muito prazer. Dona Carmen se levantou e me deu outro abraço apertado. Bem-vindo à família, filho. Quando saí da casa deles naquela noite, eu estava caminhando nas nuvens. Em menos de uma semana, minha vida tinha virado de cabeça para baixo de um jeito que eu nunca poderia ter imaginado. Não só tinha encontrado a menina que salvei 20 anos atrás, como tinha ganhado uma família e uma oportunidade profissional que podia mudar tudo para mim. Parei na frente do meu prédio e olhei para cima, para as estrelas que mal davam para ver no céu poluído de São Paulo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde devia estar. Se algum dia vocês viveram algo parecido, me conta de qual país vocês estão me escutando. Histórias assim precisam ser compartilhadas, porque elas nos lembram que milagres existem sim. Contagem de palavras.
1.804 palavras. Tentar novamente T. Faça o bloco 5 com 1800 palavras no idioma português. Editar. Capítulo 5. Recomeçando. 3 meses depois daquela noite na casa dos pais de Marina, minha vida tinha mudado de um jeito que eu ainda estava me acostumando. Acordava todo dia às 6 da manhã, não mais no meu kitnet apertado, mas num apartamento de 2 quartos que tinha alugado na Vila Madalena, perto da família Santos, que agora também era minha família. Seu Antônio tinha cumprido todas as promessas. O salário como supervisor de obras da construtora Santos & Filha era 3 vezes maior que o anterior. Tinha plano de saúde, vale-refeição, e eles até me ajudaram a comprar um carro usado, um Civic 2015, que estava em bom estado. Pela primeira vez na vida, eu tinha estabilidade financeira de verdade. Mas a mudança mais importante não era material, era emocional. Pela primeira vez, eu tinha uma família. Dona Carmen me ligava todo dia para perguntar se eu tinha almoçado direito. Seu Antônio me ensinava os segredos do negócio da construção civil, me tratando como o filho que nunca teve. E Marina, Marina havia se tornado minha melhor amiga e, se eu fosse honesto comigo mesmo, muito mais que isso. Naquela manhã de quinta-feira, eu estava no canteiro de obras do novo empreendimento que estávamos tocando na Zona Sul, quando recebi uma ligação inesperada. Tiago, aqui é a doutora Sandra do Instituto Vida Nova. Instituto Vida Nova era uma ONG que cuidava de crianças em situação de rua. Nunca tinha ouvido falar. Oi, doutora, em que posso ajudá-la? Olha, eu sei que pode parecer estranho, mas chegou até nós a informação de que você tem uma história interessante, que você viveu nas ruas quando criança e hoje tem uma vida estabilizada. Fiquei curioso. Como ela tinha conseguido minha informação? Foi a Marina Santos que nos passou seu contato. Ela continuou, como se tivesse lido meus pensamentos. Ela disse que você poderia estar interessado em participar de um projeto nosso. Que tipo de projeto? A gente está montando um programa de mentoria para meninos que estão saindo da situação de rua. Queremos pessoas que já passaram por isso para orientar essas crianças, mostrar que é possível sair dessa vida. Meu coração deu um pulo. Marina tinha feito isso sem me contar nada. Quando vocês gostariam de conversar? Perguntei. Que tal hoje à tarde? Podemos nos encontrar aqui no Instituto às 2? Concordei e peguei o endereço. Quando desliguei o telefone, fiquei pensando na Marina. Ela sabia exatamente o que eu precisava ouvir, que minha história podia ajudar outras crianças a não passarem pelo que eu passei. À tarde, cheguei no Instituto Vida Nova, que ficava numa casa grande no bairro da Liberdade. O lugar estava cheio de crianças e adolescentes, alguns brincando no pátio, outros em salas de aula. Dava para sentir que era um ambiente de carinho e cuidado. A doutora Sandra era uma mulher de uns 40 anos, cabelos cacheados, energia contagiante. Me recebeu com um sorriso enorme. Tiago, que bom te conhecer. A Marina falou tanto de você que sinto que já te conheço. Ela me mostrou as instalações do Instituto, me apresentou para alguns funcionários e me contou sobre o trabalho deles. Atendiam cerca de 200 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, oferecendo educação, alimentação e apoio psicológico. O programa de mentoria seria algo novo, ela explicou enquanto tomávamos um café na sua sala. A ideia é conectar cada criança com um adulto que já passou por experiências similares. Alguém que possa ser um exemplo de que é possível mudar de vida. Quantas crianças vocês estão pensando em atender? Inicialmente, umas 20. Meninos entre 12 e 16 anos, que estão começando a sair das ruas, mas ainda estão vulneráveis. A idade me chamou a atenção. 12 anos. Exatamente a idade que eu tinha quando encontrei Marina. E o que eu teria que fazer exatamente? Encontrar com seu mentorado uma vez por semana, conversar, orientar, talvez ensinar alguma habilidade, ser um exemplo, uma referência positiva na vida dele. Quando saí do instituto, já tinha decidido. Ia participar do projeto.
Era minha chance de retribuir tudo que a vida tinha me dado recentemente. Naquela noite, fui jantar na casa dos Santos, como fazia pelo menos 3 vezes por semana. Marina estava me esperando com cara de quem aprontou alguma coisa. Então, como foi a conversa com a doutora Sandra? Ela perguntou antes mesmo que eu cumprimentasse Dona Carmen. Por que você fez isso sem me contar? Perguntei, mas não estava bravo. Estava agradecido. Porque eu te conheço. Sei que você ia ficar inseguro, ia achar que não serve para ajudar ninguém. Mas você não vê o quanto sua história é inspiradora. Dona Carmen, que estava pondo a mesa, parou para ouvir nossa conversa. Que história é essa? Marina contou sobre o Instituto e o programa de mentoria. Dona Carmen ficou emocionada. Que ideia linda! Você vai ser maravilhoso com essas crianças, Tiago. Vocês acham mesmo? Eu não tenho experiência com esse tipo de coisa. Você tem algo muito mais importante, seu Antônio disse, chegando da cozinha. Você tem vivência. Você sabe o que essas crianças estão passando, porque você já passou por isso. 2 semanas depois, começou o programa. Me apresentaram para um menino de 13 anos chamado Gabriel. Cabelo despenteado, roupa grande demais, aquele jeito desconfiado de quem aprendeu a não confiar em adultos. Era como olhar para mim mesmo 20 anos atrás. Nosso primeiro encontro foi tenso. Gabriel mal falava. Respondia tudo com monossílabos. Ficava olhando para os lados como se estivesse planejando uma fuga. Eu entendia perfeitamente. Quantas vezes assistentes sociais, psicólogos e educadores tinham tentado me ajudar quando eu era criança? E quantas vezes eu tinha resistido, achando que eram só mais adultos querendo se sentir importantes. Gabriel, disse no final daquela primeira tarde, eu não vou ficar enchendo seu saco com sermão. Se você quiser conversar, a gente conversa. Se não quiser, a gente fica aqui em silêncio. Mas toda quinta-feira eu vou estar aqui. Ele me olhou surpreso, como se não esperasse essa abordagem. Na segunda semana, ele chegou um pouquinho menos ressabiado. Na terceira, fez a primeira pergunta. Por que você quer me ajudar? O que você ganha com isso? Honestamente, nada. Só a sensação de que talvez possa evitar que você passe por algumas coisas ruins que eu passei. Que tipo de coisa? Foi então que comecei a contar minha história. Não tudo de uma vez, mas aos poucos. Como eu tinha vivido nas ruas, como era sentir fome, frio, medo. Como eu tinha aprendido que nem todo adulto queria me fazer mal, mas que era difícil confiar. Gabriel ouvia tudo com atenção crescente. E aos poucos, ele começou a contar também. A história dele era parecida com a minha. Mãe viciada, pai ausente, negligência, fuga para as ruas. Mas você conseguiu sair dessa vida, ele disse numa quinta-feira, 2 meses depois que nos conhecemos. Como? Com muito trabalho, muita persistência e com a ajuda de pessoas boas que apareceram no meu caminho. Você acha que eu também consigo? Tenho certeza. Você é mais inteligente e esperto do que imagina, Gabriel. Os meses foram passando e Gabriel foi se transformando. Voltou para a escola, começou a participar das atividades do instituto, fez amigos e, o mais importante, começou a acreditar que podia ter uma vida diferente. Marina acompanhava todo esse processo, ficava emocionada quando eu contava sobre os progressos do Gabriel. Você está mudando a vida desse menino, ela dizia. Na verdade, ele que está mudando a minha. Eu nunca me senti tão útil na vida. Era verdade. Pela primeira vez, sentia que minha história de sofrimento tinha um propósito. Que todas as dificuldades que passei poderiam ajudar outra criança a não passar pelas mesmas coisas. Numa quinta-feira de dezembro, Gabriel chegou no instituto mais animado que o normal. Tiago, eu passei no teste. Que teste? Para entrar na escola técnica. Lembra que você falou que eu podia tentar? Senti um orgulho imenso. Era como se fosse meu próprio filho que tivesse conseguido algo importante. Parabéns, Gabriel. Eu sabia que você ia conseguir. E eu quero te contar uma coisa, ele disse, ficando sério. Eu vou me dedicar aos estudos, vou me formar. E um dia eu quero voltar aqui para ajudar outros moleques como a gente. Naquele momento,
Entendi que o ciclo estava se fechando. 20 anos atrás eu tinha salvado uma criança. Hoje estava ajudando outra. Gabriel, no futuro, ia ajudar outras crianças. Era assim que o mundo mudava, uma pessoa ajudando a outra, criando uma corrente de bondade que se espalha sem fim. À noite, contei tudo para Marina. Estávamos no apartamento dela, vendo um filme, mas acabei pausando para dividir com ela a alegria do Gabriel. Você não tem noção do bem que está fazendo, ela disse, se aproximando de mim no sofá. Eu só estou retribuindo tudo que recebi. Sua família me deu uma segunda chance na vida. Agora é minha vez de dar uma segunda chance para alguém. Marina me olhou de um jeito diferente, mais intenso. Tiago, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já pensou que talvez não foi coincidência a gente ter se encontrado depois de 20 anos? Como assim? Talvez a vida tenha nos reunido porque a gente precisa um do outro, não só como amigos. Meu coração acelerou. Era a primeira vez que ela tocava nesse assunto diretamente. Marina, eu estou apaixonada por você, Tiago, ela disse sem rodeios. E acho que você também está por mim. Era verdade. Eu estava perdidamente apaixonado por ela há meses, mas sempre achei que era impossível, que éramos de mundos muito diferentes. Mas Marina, Você o quê? Vai falar que não é bom o suficiente para mim? Ela sorriu. O homem que salvou minha vida quando era apenas uma criança, que saiu das ruas e construiu uma vida honesta, que está mudando a vida de outras crianças. Esse homem não é bom o suficiente? Não consegui responder com palavras. Em vez disso, a beijei. E foi como se os últimos 20 anos finalmente fizessem sentido. 2 anos depois daquele beijo que mudou tudo, eu estava parado na frente do espelho do meu quarto, ajeitando a gravata pela 10ª vez. Minhas mãos tremiam, não de nervoso, mas de uma emoção tão grande que mal cabia no meu peito. Era 15 de julho de 2026, exatamente 22 anos depois daquela noite fria, quando encontrei uma bebezinha abandonada numa caixa de papelão. E hoje, essa bebezinha se tornaria minha esposa. Calma, filho, seu Antônio disse, entrando no quarto e pondo a mão no meu ombro. Tá tudo perfeito. Nos últimos 2 anos, ele se tornara muito mais que um sogro ou chefe. Era o pai que eu nunca tive. Me ensinou tudo sobre o negócio. Me incluiu como sócio da construtora e, principalmente, me deu algo que eu não sabia que era possível ter. Uma família de verdade. Eu ainda não acredito que isso está acontecendo, confessei, olhando pela janela do hotel onde estava me arrumando. Lá embaixo, no jardim, dezenas de pessoas já se acomodavam nas cadeiras brancas que formavam um corredor até o altar. Acredita sim, Dona Carmen disse aparecendo na porta. Ela estava linda, com um vestido azul marinho e os olhos brilhando de felicidade. Vocês dois foram feitos um para o outro. Só demorou 22 anos para se encontrarem direito. A cerimônia seria no jardim do mesmo hotel onde Marina e eu tivemos nosso primeiro encontro oficial como namorados. Ela havia insistido no local, dizendo que queria se casar no lugar onde nossa história de amor realmente começou. Tiago, Gabriel apareceu na porta, usando um terno emprestado que ficava um pouco grande nele, mas que o deixava parecendo um jovem executivo. Aos 15 anos, ele havia crescido, engordado um pouco, e seus olhos agora brilhavam com confiança em vez do medo que eu via 2 anos atrás. Marina mandou dizer que está pronta e que você pode parar de se preocupar com a gravata. Gabriel seria meu padrinho de casamento. Não só pela amizade que tínhamos construído, mas porque ele representava tudo o que eu acreditava. Que era possível transformar vidas, que uma mão estendida no momento certo podia mudar o destino de alguém para sempre. Como ela está? Perguntei. Linda, ele respondeu com um sorriso. Mais linda que eu já vi ela. E falando sem parar que não acredita que vai se casar com seu herói. Herói é ela, murmurei. Se não fosse por Marina, eu nunca teria descoberto que podia ser mais do que imaginava. Descemos para o jardim, onde cerca de 80 pessoas nos esperavam. Era um grupo eclético. Funcionários da construtora,
os meninos do instituto onde eu agora era voluntário oficial, vizinhos dos santos e até alguns colegas da antiga obra que faziam questão de estar presentes. Mas as pessoas mais importantes para mim estavam na primeira fileira. A doutora Sandra, que tinha se tornado uma amiga querida, o professor Martinez, que havia viajado do interior só para estar presente. E numa cadeira especial, com uma foto emoldurada, o seu Joaquim do Ferro Velho, que havia falecido no ano anterior, mas que sempre dizia que eu ia chegar longe na vida. Quando a música começou e Marina apareceu no fundo do jardim, de braços dados com seu pai, senti como se o tempo parasse. O vestido dela era simples, mas elegante, e o véu balançava levemente com a brisa da tarde. Mas o que mais me impressionou foi o sorriso dela, radiante, cheio de amor e felicidade. Enquanto ela caminhava em minha direção, minha mente voltou àquela noite de 2004. A bebezinha frágil e assustada havia se tornado aquela mulher incrível que caminhava até o altar para se casar comigo. Era quase impossível de acreditar. "Cuida bem da minha menina", seu Antônio sussurrou quando me entregou a mão de Marina. "Vou cuidar dela pelo resto da vida", respondi, e sabia que era a promessa mais sincera que já havia feito. A cerimônia foi emocionante. O padre, que era amigo da família Santos há décadas, contou nossa história de um jeito que fez metade dos convidados chorar. Quando chegou a hora dos votos, Marina foi a primeira a falar. "Tiago, há 22 anos você salvou minha vida sem nem saber quem eu era. E 2 anos atrás, quando nos reencontramos, você salvou minha vida de novo. Desta vez, me ensinando que o amor verdadeiro existe e que vale a pena esperar por ele. Prometo ser sua companheira, sua melhor amiga e lutar todos os dias para sermos tão felizes quanto merecemos ser." Quando chegou minha vez, eu tinha preparado um discurso longo, mas na hora apenas olhei nos olhos dela e falei do coração. "Marina, naquela noite de julho, quando te encontrei, eu era apenas um menino perdido tentando sobreviver. Você me ensinou que às vezes salvamos alguém para que um dia essa pessoa nos salve de volta. Você me deu uma família, um propósito e um amor que eu nem sabia que era possível. Prometo passar o resto da minha vida te protegendo e te amando com a mesma dedicação que tive naquela noite quando te carreguei no colo." Quando o padre disse "pode beijar a noiva" e nossos lábios se encontraram, senti que finalmente tudo fazia sentido. Todas as dificuldades, toda a luta, todos os momentos de desespero, tudo tinha valido a pena para chegar até ali. A festa foi animada, cheia de discursos emocionantes e histórias engraçadas. Gabriel fez um discurso que deixou todo mundo emocionado, falando sobre como eu havia mudado sua vida e como ele agora estava estudando para ser assistente social, querendo ajudar outras crianças. "O Tiago me mostrou que nossa origem não define nosso destino", ele disse, segurando o microfone com as mãos um pouco trêmulas. "E que sempre há alguém disposto a nos dar uma segunda chance, basta a gente estar disposto a aceitar." Durante a festa, aproximou-se de mim um homem que eu não conhecia, na faixa dos 50 anos, bem vestido. "Tiago, meu nome é Dr. Roberto Mendes. Sou delegado da região central há 20 anos. Cumprimentei ele, curioso. "Eu ouvi a história de vocês e quis te conhecer pessoalmente. Sabe, eu estava de plantão naquela noite de 2004, quando você trouxe o bebê para a delegacia. Meu coração deu um pulo. O senhor se lembra? Como não lembrar? Em 25 anos de polícia, nunca vi nada igual. Um menino de 12 anos, claramente em situação de rua, carregando um bebê por quilômetros numa noite gelada. Você salvou a vida dela, não tenha dúvida disso." Ele se virou para Marina, que estava ao meu lado. "E você se tornou uma mulher incrível. Seus pais devem estar muito orgulhosos." "Estão", Marina respondeu, emocionada. "Mas o orgulho maior é de ter casado com um homem que me salvou." Dr. Roberto sorriu. "Vocês sabem que a história de vocês já está sendo contada no curso de formação da polícia?"
como exemplo de como um único ato de bondade pode transformar vidas. Não, eu não sabia. E saber disso me encheu de uma emoção que eu mal conseguia conter. Mais tarde, quando a festa estava no fim e os convidados começavam a se despedir, eu e Marina ficamos sozinhos na varanda do hotel olhando as luzes da cidade. "Em que você está pensando?" ela perguntou, encostando a cabeça no meu ombro. "Em como é louco como a vida funciona. Se eu tivesse passado reto naquela noite, se tivesse ignorado seu choro, mas você não passou reto. E sabe por quê? Porque você tem um coração bom. Mesmo sendo apenas uma criança, mesmo não tendo nada, você se importou com outra pessoa. E você cresceu e se tornou essa mulher incrível que me fez descobrir que eu podia ser mais do que imaginava." Marina se virou para me olhar. "Tiago, eu tenho uma coisa para te contar." "O quê?" "Ontem eu recebi uma ligação da prefeitura. Eles querem criar um programa municipal de mentoria para crianças em situação de rua, baseado no trabalho que você faz no instituto. E querem você como coordenador." Não pude acreditar. "Sério? Sério? Você toparia?" "Seria mais responsabilidade, mas também a chance de ajudar muito mais crianças." Pensei em Gabriel, que agora estava terminando o ensino médio e sonhando com faculdade. Pensei em todas as outras crianças que estavam por aí, perdidas, precisando de alguém que acreditasse nelas. "Claro que eu topo. A gente topa, né? Porque agora somos uma equipe." Marina sorriu e me beijou. Para sempre. Naquela noite, deitado na nossa suíte com Marina dormindo nos meus braços, fiquei pensando na jornada que me trouxe até ali. De um menino abandonado nas ruas a um homem casado com uma família, um trabalho que amo e a chance de fazer diferença na vida de outras crianças. E pensei na bebezinha que encontrei 22 anos atrás, que agora era minha esposa, dormindo tranquilamente ao meu lado. Às vezes o destino demora para se revelar, mas quando se revela, é mais belo do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. Hoje, 3 anos depois do casamento, temos um programa que já ajudou mais de 200 crianças a saírem das ruas. Marina está grávida do nosso primeiro filho, que será criado numa família cheia de amor, como ela foi. E todas as semanas, quando vou ao instituto conversar com os meninos, conto para eles a mesma coisa que conto para vocês agora. Nunca desistam de acreditar que a vida pode mudar. Às vezes, basta um único ato de bondade para transformar tudo. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se vocês acreditam que ainda há bondade neste mundo, me deixem saber de qual canto do Brasil vocês estão me ouvindo. Porque histórias assim precisam ser compartilhadas, para lembrarmos que milagres acontecem todos os dias. Basta estarmos dispostos a ser um milagre na vida de alguém.